A Guerra do Cachorro. A Guerra do Cachorro foi um conflito de 1925 entre o Tsardom da Bulgária e o Reino da Grécia. As relações entre a Grécia e a Bulgária foram tensas desde o início daquele século, principalmente pela rivalidade sobre a posse da Macedônia e, mais tarde, da Trácia Ocidental, com essas tensões levando a anos de guerra de guerrilha entre vários paramilitares macedônicos pró-búlgaros e pró-gregos. O conflito aberto eclodiu entre a Grécia e a Bulgária durante a Segunda Guerra dos Balcãs e a Primeira Guerra Mundial. O resultado desses conflitos foi a Macedônia Egeu e a Trácia Ocidental ficando sob o domínio grego. Devido às populações búlgaras em ambas as regiões, elas se tornaram alvos do desejo búlgaro durante todo o período entre guerras. Duas organizações, a Organização Revolucionária Interna da Macedônia, IMRO, e a Organização Revolucionária Interna da Trácia, ITRO, com sede na Bulgária, lançariam incursões e ataques terroristas em território grego e iugoslavo. Petriche era o centro administrativo da Pirin Macedônia, controlada pelos búlgaros, na qual durante os primeiros anos do período entre guerras, de 1918 a 1939, a IMRO funcionava como um Estado dentro do Estado. Em 1923, o primeiro-ministro, Stamboliski, foi assassinado pela IMRO após sua deposição num golpe de Estado devido às suas políticas de reaproximação, que eram profundamente impopulares entre a população búlgara junto da IMRO, além das facções nacionalistas da Bulgária. E sobre o incidente, existem duas versões de como o incidente começou. A primeira e mais popular. O incidente começou em 18 de outubro por um soldado grego correndo atrás de seu cachorro que havia atravessado a fronteira com a Grécia, na passagem de Mircapia, e é por isso que às vezes é chamada de Guerra do Cão Vadio. A fronteira era guardada por sentinelas búlgaras, que são tropas que ficam na fronteira, uma das quais atirou no soldado grego. Na segunda versão, o incidente seria causado em 18 de outubro por soldados búlgaros que cruzaram a fronteira grega e matariam um capitão grego em um sentinela. A Bulgária explicou que o incidente foi causado por um mal-entendido e manifestou seu pesar. Além disso, o governo búlgaro propôs a formação de uma comissão mista de oficiais gregos e búlgaros para investigar o incidente, mas o governo grego recusou, enquanto as tropas búlgaras permanecessem em território grego. O governo grego, liderado pelo general Teodoro Pangalos, emitiu um ultimato à Bulgária de 48 horas para punir os responsáveis, além de um pedido oficial de desculpas e 2 milhões de francos franceses como compensação para a família das vítimas. No dia 22 de outubro de 1925, a Grécia enviou soldados à Bulgária para ocupar a cidade de Petriche, com o objetivo de fazer cumprir as exigências. E assim, começariam os combates entre as forças gregas e búlgaras. O governo da Bulgária apelou à Liga das Nações para intervir na disputa. Enquanto isso, em campo, alguns grupos das organizações revolucionárias internas da Macedônia, juntamente com sentinelas, organizariam linhas de defesa contra os gregos perto de Petriche. Voluntários e veteranos da Primeira Guerra de toda a região foram convocados para se juntarem à resistência, e a Grécia deixou claro que não estava interessada no território búlgaro, mas exigiu uma compensação. Segundo alguns jornais da época, a cidade de Petriche havia sido capturada, mas na verdade, a Liga das Nações enviou um telégrafo a ambos os países para ordenar que parassem seus exércitos, poucas horas antes de os gregos lançarem seu ataque. Com a Liga das Nações ordenando um cessar-fogo, as tropas gregas retiraram-se da Bulgária, e a Grécia pagou 45 mil francos à Bulgária como indenização. Ambos os países aceitaram a decisão, mas a Grécia queixou-se da disparidade entre seu tratamento e o tratamento da Itália durante o incidente de Corfo, em 1923, no qual a Itália invadiu e ocupou a ilha, forçando a Grécia a pagar restituições de guerra. Durante as negociações, 50 civis da Bulgária foram mortos, enquanto as tropas gregas tiveram 121 mortos e capturados. Com a guerra se encerrando de fato, com um tratado mediado pela França, Itália e Reino Unido para cessar as hostilidades, onde os búlgaros não deveriam reocupar o território, a Grécia deveria pagar 3 milhões de levas búlgaras, enquanto a Bulgária compensou a família da vítima.